Que esse momento não chegue, né, irmão? De Deus cerrar os céus e não cair uma gota d'água. Assim como o profeta Elias profetizou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra, né, irmão? Vai ser mais terrível. Se faltar água sobre o planeta Terra, ainda vai ser mais terrível do que o que nós estamos enfrentando, irmão. Porque sem água, quando você está com sede, você não sobrevive muitos dias com sede, né? Mas Deus, Ele nos dá uma promessa. Deus, Ele nos deixa uma promessa aberta. Mesmo Ele enviando tudo isso aí sobre a face da terra, é por causa do pecado mesmo, não é por causa de outra coisa não. É por causa da maldade do ser humano, principalmente daqueles que clamam pelo nome do Senhor. Aí ele diz no versículo 14 aqui, ó: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Hoje em dia os crentes preferem se humilhar diante de uma televisão, né, que é se prostrar, do que se humilhar diante de Deus. Mas aqui ele está garantindo, ó, que se eu e você, se nós se humilhar, se nós orar verdadeiramente e buscar a face do Senhor, se cada um de nós verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmão, eu quero dizer uma coisa aqui bem clara. Existem muitos cristãos, eu estou falando de quem não conhece Deus, não estou falando de cristãos, que a sua oração, irmão, não tem passado do teto da sua casa. Por quê, irmão? Primeiramente porque ainda não deixou os seus pecados, ainda não deixou as práticas da velha criatura, do velho homem. Deus, ele está deixando bem claro, irmão, que o pecado está no meio do povo que chama pelo seu nome. Leia o versículo bastante atento, que o pecado está no nosso meio mesmo. Muitos têm mostrado serem homens de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Ele diz que são de Deus, até chama pelo nome, mas o Senhor está dizendo, até o falso profeta se arrepender, Deus, ele perdoa. É muito difícil um falso profeta se arrepender, irmão. Mas se caso ele se arrepender de seus pecados, se ele se converter, Deus, ele perdoa. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso e ele não faz acepção de pessoas. Mas essa denúncia é muito grave, irmão. Quantos cristãos não estão pegando essa peste aí, né, irmãos, de corona aí? E só Deus sabe mais o que, né, irmão? Um bocado de peste aí, de desgraça mesmo acontecendo. E estão pegando e muitos estão morrendo. Mas por quê, irmão? Porque não se humilharam, não se arrependeram dos seus maus caminhos, andaram nas suas próprias vontades, deixando assim a vontade de Deus para trás. Nós, cristãos verdadeiros, autênticos, nós só podemos fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Se caso um homem de Deus ele errar, ele tem que se arrepender na mesma hora e não praticar mais aquele erro. Mas muitos não estão dando tempo de se arrepender, ou não estão querendo se arrepender, estão descendo a sepultura e estão perdendo a sua salvação. Irmão. Você está pensando que essas pessoas que estão morrendo do corona, esses cristãos,